Olá, bom dia para todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque nós não sabemos que horário você está vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana. E se você gosta do tema e não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje nós vamos apresentar para você uma live que aconteceu dia 25/5 de 2021 no Conselho Regional de Engenharia da Bahia, o CREA, com a participação do presidente da Companhia de Trens da Bahia, Eduardo Copelo. Vamos mostrar para você a live, a entrevista de Eduardo Copelo, falando sobre a implantação do monotrilho elevado, do tramo 3 e da mobilidade urbana da cidade de Salvador. Vamos lá, são 16h29. Agradecer ao CREA pelo convite para debater esse tema muito relevante aqui para a sociedade baiana. Saudar os presidentes Joel, presidente Joseval Carteja e o presidente do CAU Bahia, Neilton Dória. Saudar também a nossa colega Ruth, coordenadora da Câmara, e agradecer mais uma vez aí por trazer esse tema. Saudar a minha colega e parceira aqui no Estado, e que conduz aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano todos os processos de mobilidade urbana, a Grace Gomes. Saudar os demais debatedores, apresentadores, o Cal e o Gilson, além do Hélio, que está coordenando aí o evento. Saudar também a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube e pelos sistemas à disposição do CREA Bahia. Vocês estão na tela vendo alguma apresentação? Aí é possível... Eu coloquei uma apresentação na tela. Vocês não, ainda não estamos, não. Eu queria só sugerir que colocasse no formato de apresentação, que aí ela abre toda. E tira essa parte do computador, fica só a imagem. E lá embaixo, no pezinho da página, tem um desenho de uma apresentação. Exatamente, aí vai abrir tudo. Pronto? Perfeito. Bom, a nossa tela inicial, ela apresenta o ser humano como centro... Está aparecendo. A voz... Imagem. Não é ele, não? Doutor Hélio, você precisa desligar o seu microfone, senão vai interferir na apresentação do doutor Eduardo. Bom, a nossa apresentação, a nossa capa de apresentação, mostra aí o ser humano como o centro de interesse dos serviços de mobilidade urbana, né? Então, compostos por vários modais, sejam trens, sejam ônibus, bicicletas, e amparados também aí dentro de uma árvore que significa a árvore da integração dos modais, e essa pessoa que está aí também representa os mais de 30% de soteropolitanos que hoje viajam a pé entre o trabalho e casa diariamente. Essa é a pesquisa que mostra. Então, o planejamento que o Estado fez para a região metropolitana de Salvador consta um projeto de subúrbio, VLT, monotrilho de subúrbio, que é apenas um desses projetos, um desses programas. Para falar do VLT, a gente precisa falar de todo o programa, de todo o projeto. Vocês me ouvem bem? Ok, então vamos dar sequência. Aqui, Hélio, você observa um bonde eletrificado na tela,
e poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em São Paulo, poderia ser em várias cidades europeias ou americanas que tiveram bondes elétricos. Essa imagem, na verdade, é da nossa Rua Chile, uma das ruas principais de Salvador, do centro antigo de Salvador, e essa foto é da década de 50, onde a gente observa aí os nossos bondes energizados, trilhos indo e vindo na nossa cidade. Nós tivemos aqui também a região ali da Cidade Baixa, ali próximo de onde foi a antiga feira de Água de Meninos, aquele trecho de Água de Meninos, e nós tivemos aqui na cidade 129 quilômetros de linhas de bonde em bitola 1435 energizadas até o início da década de 1960, e que sucumbiu, e hoje não resta nenhum quilômetro dessa rede, assim como também foram extintas os sistemas nas demais capitais brasileiras que existiam, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, e perdemos este bonde, né? Que em outros locais de melhor planejamento, em outros países, eles foram preservados e hoje, com a moderna tecnologia, eles hoje estão servindo a população com modernos veículos, VLTs, ou outros sistemas já com tecnologia bastante moderna. Então, a partir desse passado, né, onde deixamos de ter trilhos na nossa cidade, ficando restrito aos trens do subúrbio, que permaneceram até o ano de 2021, nossa cidade, que daquela época, da década de 60, tinha 300 mil habitantes, hoje é uma cidade de 3 milhões de habitantes, e a nossa região metropolitana com 4 milhões de habitantes. Nós temos hoje uma proporção de 1 milhão de veículos para esses 4 milhões, ou seja, 0,25 veículos por habitante. É uma relação baixa se comparada com o modo de vida de países mais desenvolvidos, como o Canadá e Estados Unidos, porém alta para o que já foi. Isso resulta em um trânsito bastante intenso na nossa cidade, pela falta de infraestrutura. As vias não crescem na mesma proporção que cresce velozmente essa quantidade de veículos, e uma política incentivadora do veículo individual por tantos anos que temos no Brasil. Hoje, no Brasil, já foi muito fácil e ainda é fácil comprar veículos individuais. Você compra veículos em 60 meses, você compra veículos dando R$1 de entrada, enfim, tem todos os incentivos e facilidades para isso, e o transporte público veio perdendo qualidade, veio perdendo passageiros ao longo dos últimos anos, numa contramão, seja do ponto de vista de cidades inteligentes, seja do ponto de vista de meio ambiente, de você poder estar com equipamentos de maior eficiência energética, menos poluentes, enfim. Essa é a nossa realidade hoje da nossa cidade. Uma pesquisa promovida, Hélio, estou falando em você porque você é do Rio de Janeiro, pela Fijan, com as 9 principais regiões metropolitanas do país, em 2015, colocou praticamente Salvador em terceiro lugar como pior ranking de mobilidade no país, não só no tempo gasto para as pessoas, né? E aí tem um tempo médio de deslocamento encontrado aqui para a nossa região metropolitana de Salvador, de 128 minutos, quer dizer, as pessoas aqui levam, em média, 64 minutos para ir, 64 minutos para voltar, em média, sempre superior à média do Brasil, que dessas 9 regiões metropolitanas, que está em 114 minutos. E aí tem um ranking do que a gente chama da imobilidade, né, que é o valor do tempo e o quanto que se perde em produtividade, impacto no PIB, por conta dos engarrafamentos e da falta de fluidez do transporte público. Né? Então, é uma situação muito difícil, e
nesta mesma época, nessa mesma fase, eu estou falando aqui de pesquisa de origem e destino realizada em 2012 na nossa região metropolitana de Salvador, e deu praticamente o mesmo valor em termos de tempo de viagem, né? O que eu falei de 64 minutos, em 2012 ainda era de 61 minutos em média, tempos muito elevados em média. É óbvio que alguém pode chegar e se deslocar mais rápido, em 30 minutos, mas outros levam até 2 horas para se deslocar, por exemplo, de regiões mais longínquas, como o São Tomé de Paripe, como Cajazeiras, até o centro da cidade e até o seu ponto de destino de trabalho. Esse mapa de origem e destino, ele é muito importante para quem é da área de mobilidade, para quem não é facilmente explicável. Quanto mais espessa essas linhas que vocês estão vendo, significa maior demanda nesse corredor de transporte. Ou seja, para quem conhece a cidade, nós temos aí uma cidade, como já foi falado aqui pelo Carqueja, uma cidade peninsular. Nós temos mais de 3/4 de vizinhos que é o mar, tanto na Baía de Todos os Santos como no Oceano Atlântico, e temos praticamente todos os corredores levando historicamente ao centro antigo da cidade e hoje ao centro deslocado, centro ampliado, centro mais novo da região da estação rodoviária do Iguatemi em direção ao município de Lauro de Freitas. Então, por este mapa, a gente percebe que os principais eixos de demanda, de necessidade de transporte público estão na BR-324 em ida ao centro. Aqui com o cursor eu estou mostrando também a região da Avenida Bonocô, a Avenida San Martín, a Avenida Paralela, né, em direção a Lauro de Freitas, ao aeroporto. Em terceiro ponto, a Avenida Suburbana, o trecho de borda da Baía de Todos os Santos, e, em último lugar, nessa escala, o trecho de Orla Atlântica, né? Então, nesse momento, a gente tinha já uma precarização também do sistema de trem de subúrbio, o centenário trem de subúrbio, inaugurado em 1860, com 161 anos de inaugurado, que pouco evoluiu ao longo do tempo. É verdade que com investimentos que transformaram um sistema inicial de propulsão a vapor em propulsão a diesel e, mais recentemente, na década de 1950, em sistema elétrico, mas que já vinha bastante precarizado, além de não atender mais as demandas, principalmente de integração, por ele ter ponto final na região da calçada. A partir desses estudos, foi planejado o Programa de Mobilidade Urbana de Salvador, onde a gente destaca aí as linhas 1 e 2 em azul do metrô, nesse momento já ampliando mais 5 quilômetros de Pirajá até Águas Claras, a linha em vermelho, que é o sistema de borda da Baía de Todos os Santos, com uma conexão com o metrô necessária e imprescindível quando a gente fala de integração, quando a gente fala de desejo de viagem e de necessidade das pessoas. Aqui a gente observa também investimentos em vias transversais, ligando costa da Baía de Todos os Santos à costa da Atlântica, são essas linhas verdes, com integração com o metrô e também com o sistema de subúrbio, além de ter uma projeção futura de integração com a região metropolitana, aquilo que nós chamamos de VLT metropolitano. Este é o programa que está em implantação, nesse momento, metrô com 33 quilômetros, fazendo mais 5, e agora com a concessão do VLT de subúrbio, as duas vias transversais em fase final de conclusão, elas terão inicialmente uma faixa dedicada e exclusiva para a BRT, que poderá evoluir futuramente para outros modais, né? São investimentos superiores hoje a 15 bilhões acumulados, e que estão aí vários desses projetos já entregues, como a própria
Via Expressa Baía de Todos os Santos, como os viadutos da Paralela, numa foto onde ainda não existia o metrô, né? Foram preparações para se utilizar o canteiro central para o metrô, os viadutos de Naranguiba, as ligações da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que não existiam as alças, com a ligação lá para a região da Orla, do Estiep, com a Vila do Curralinho. Então, são todos investimentos que foram programados dentro desse programa de mobilidade urbana e que estão em execução hoje, com mais de 50% já executado, em torno aí de 60% executado, já entregue para uso da população. As avenidas aí de Pinto de Aguiar, a duplicação da região de Pirajá, também com as estações aí do metrô e terminal rodoviário de integração, os túneis ligando a BR-324 com a avenida, com a Baía de Todos os Santos, trajetos que levavam, nesse caso em particular, mais de 20 minutos para serem feitos, que hoje é feito com 2 minutos. Tá? A Avenida Orlando Gomes, enfim, todos 29 de março, integrado ali ao metrô, a preocupação de ter todos esses projetos integrados aos sistemas estruturantes principais, que são o metrô e o VLT. Aí os viadutos feitos também em Salvador e Lauro de Freitas, para, em complemento ao metrô, a via metropolitana, Litoral Norte, e o nosso metrô, que recebemos, essa era a imagem do metrô até 2013. Eram obras em uma parte abandonadas e em outra parte no trecho inicial de Lapa até acesso norte. Obras inconclusas, naquele momento mais de 1 bilhão investidos e sem operação, sendo considerado o maior mico de gestão pública do Brasil naquele momento. Era o metrô de Salvador, chamado metrô calça curta, ferrorama, e que se conseguiu reverter através de um planejamento dentro desse programa de mobilidade urbana, região metropolitana de Salvador, através da PPP do metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Está aí na tela algumas informações, eu não vou falar todas elas, mas é uma concessão de 30 anos, uma concessão de 41,5 km, dos quais 33 já em operação, com 20 estações também em operação. É importante observar a integração intermodal desse projeto. São 7 terminais de ônibus já implantados, mais um em construção nesse momento, bicicletários em 17 estações, das 20 estações, sistema ultramoderno de controle, que é o CBTC, o estado da arte no mundo, em relação a sistemas de sinalização e controle e segurança de sistemas metroviários. Demanda, antes da pandemia, no pré-pandemia, estava alcançando já próximo a 400 mil passageiros por dia, e estava numa curva ascendente até que houve a pandemia. E, naturalmente, como todo sistema de mobilidade, seja ele de qualquer modal, perdeu bastante demanda nesse período da pandemia. Aqui, a performance que foi vitoriosa, exitosa, e que tornou o metrô de Salvador não só como exemplo negativo na sua gestão inicial de tramo 1, onde ele tinha a pior performance no Brasil entre implantações de metrô, e que depois, com a linha 2, resultou em melhor performance hoje no Brasil, em ritmos muito elevados de implantação, de construção, tanto para a média de estações quanto de quilômetros construídos no ano. Aí está o metrô, que, como já falei, é totalmente integrado com os sistemas urbanos de ônibus metropolitanos, com bicicletários, enfim, um sistema de acessibilidade bastante importante na implantação do metrô.
sistemas de metroviários, que são objeto aqui da nossa apresentação, assim como vai ser no monotrilho, vai ser no VLT, gera tempo para outras atividades, com a economia de tempo que nós temos hoje, medidas, já economias de pessoas que estão economizando mais de 1 hora por dia nas suas demandas de mobilidade, com valorização imobiliária, grande produtividade para todos, novas centralidades que estão surgindo no urbanismo da cidade, indução de novos usos ao território, enfim, uma série de situações, inclusive ambientais, com transporte sem emissões, evitando aí a emissão de poluentes, também as questões comportamentais, né, de respeito hoje que as pessoas têm com o seu sistema. É engraçado de ver, antagônico de ver pessoas que são capazes de levar vandalismo, como levavam ao sistema de trem de subúrbio, de ônibus, e como respeitam o metrô, como é o caso que a gente está também introduzindo essa mesma filosofia no VLT. Aqui as pesquisas e todo o sistema de concessão de PPP que mede a satisfação das pessoas com o metrô e é amplamente favorável hoje com pesquisas com usuários e pesquisas com não usuários que já tiram da cidade, antes no pré-pandemia, em torno de 10 mil veículos individuais do dia a dia da cidade. Esse é um grande ganho que nós temos para a comunidade como um todo. Nós estamos aí fazendo o tramo 3, com mais 5 quilômetros. Estamos estudando a expansão sul em direção à Barra, com mais 3 quilômetros. Aqui, um exemplo antigo do deslocamento e como se coloca a questão do urbanismo, citada aí pelo presidente Neilton. Essa foto da região do Iguatemi, essa foto de 1975, mostrando ali a nova rodoviária com a seta azul e o Iguatemi, e toda a Avenida ACM, a Avenida Tancredo Neves, inóspita praticamente naquela época, e eu estou falando aqui de 46 anos atrás, como era aquela região. Então, aqui, na ponta do metrô, em Águas Claras, será feito um novo hub de mobilidade com a integração com a nova estação rodoviária, um novo terminal de ônibus, o novo portal da cidade, na confluência da BR-324 com a Avenida 29 de Março e com a BA-528, a famosa Estrada da Base. Aqui estão as obras já do tramo 3, que estão em fase final. Aqui, fatores de justificativa para a expansão do metrô em direção à Barra. E aqui a nossa PPP do VLT, do subúrbio, do monotrilho do subúrbio, que nós vamos agora detalhar um pouco mais. É uma concessão a partir de uma parceria público-privada, uma concessão de 35 anos, um contrato iniciado em 14 de fevereiro de 2019. A concessionária vencedora é a Skyrail, formada pela BYD e Metrogreen. São empresas chinesas. Existe, como toda concessão, uma matriz de risco bem desenhada, os bens são reversíveis ao Estado. O projeto hoje, com primeira e segunda fase, contemplam 23 quilômetros, 25 pontos de parada, 26 estações, a gente fala, porque tem a estação São Joaquim, que é duplicada em função de ser o ponto de toque de transbordo entre as duas paradas. O prazo de implantação de 2023, já estão no início já das obras, com a desmobilização do trem de subúrbio a partir de 15 de fevereiro de 2021. Ela prevê a interligação do metrô com o metrô na Estação Acesso Norte. A Estação Acesso Norte será a estação central, como eu mostrei no outro mapa, desse novo sistema. De lá, tanto poderá ir para o metrô no sentido norte, como no sentido sul, como no sentido paralelo, no sentido de Lauro de Freitas, ou no sentido do subúrbio, chegando ao município de Simões Filho. Né? Observe que a gente tem aí uma integração metropolitana entre 3 municípios. Né?
prevê também os estudos para o VLT metropolitano, indo para Candeias, Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila, é a terceira fase. Tem uma demanda inicial, já com a fase 2, de 172 mil passageiros por dia útil. É um projeto de grande porte para a cidade. Em termos de mobilidade, é um projeto de médio porte, em termos de demanda, né? Ele foi conduzido de forma a atender toda a região do subúrbio de Salvador, toda a região da área do comércio, né? Ele vai atender a região do comércio e ele se integra ao metrô. O presidente Carqueja há pouco falou que morou ali em Vila Laura. Ele vai passar no costado de Vila Laura, e se ele hoje ainda estudasse e fosse para os Barris, ele rapidamente iria se integrar ao metrô e iria pegar o metrô em direção, o VLT em direção à Estação Acesso Norte, e da Estação Acesso Norte ele já iria à Estação da Lapa, e já estaria nos Barris, ou seja, um trajeto que possivelmente ele fez de ônibus durante muitos anos, hoje em breve poderá ser feito todo através do sistema metroferroviário com o VLT e o metrô. Óbvio que, como eu já falei, ele traz um projeto integrado que traz principalmente conforto e melhoria no tempo de transporte, integração total com os demais modais. É um projeto que também gera emprego, tanto na sua construção quanto na sua operação, melhora toda a condição de qualidade de vida do entorno dessa população, com reurbanizações. Está previsto um parque linear, assim como foi previsto na Avenida Paralela e foi executado pelo metrô na Avenida Paralela, também será feito na região do subúrbio. Aumentará toda a acessibilidade à região do subúrbio, que hoje tem comunidades que são isoladas pela própria segregação do sistema ferroviário, né? Uma valorização também da memória ferroviária ao fazer toda a preservação do memorial da calçada. Enfim, o projeto é composto aí dessas 25 estações, saindo aqui no canto direito alto, Ilha de São João, no município de Simões Filho. Depois ele encaixa em São Luís, que já é no município de Salvador, vem pela faixa ferroviária, usa a ponte São João, a ponte ferroviária São João, e chega na calçada. Ele ultrapassa a região da calçada, vai até o comércio, com a derivação em São Joaquim para a integração com o metrô na Estação Acesso Norte. Então, esse é o desenho de estações. Aqui estão as estações tipo do sistema que será implantado. São estações vazadas, estações onde se busca aí são simples, comparadas com as estações do metrô, tem uma volumetria em torno de 1/3 das estações do metrô, ou seja, mais de 60% menor, digamos assim, do que as estações, a volumetria das estações do metrô. Elas procuram aproveitamento de ventilação natural e de iluminação natural, tá? São dotados de portas de plataforma para evitar acidentes aí nas estações. Aqui está uma via de monotrilho, nesse caso, da linha 15 do monotrilho de São Paulo, para a gente ter uma ideia de como vai ficar, inclusive com as passarelas de emergência que teremos também nesse sistema que será implantado aqui. Os trens, são 28 trens, inicialmente, com quatro carros, quatro vagões, com capacidade de 600 passageiros, numa boa relação de conforto. Para se ter uma ideia, os trens do metrô daqui de Salvador, com os 4 carros, eles têm capacidade de 1.000 passageiros.
Então, esses são trens mais leves, são trens, é um sistema menos robusto do que o metrô, mas que terá a condição de atender a essa demanda de 180 mil passageiros por dia. Todos os carros serão equipados com ar-condicionado, com Wi-Fi. Nós teremos também toda a operação automatizada, com sistema também CBTC, que é o sistema de última geração de sinalização e controle, com alta precisão de horários e com toda a parte de segurança instalada, com todo o sistema de câmeras externos e internos, como a gente já tem no metrô. Os trens serão abertos entre si, teremos gangways, como tem os trens novos do metrô, então as pessoas podem se distribuir bastante bem dentro do trem. Essas fotos já são do trem que já está fabricado, no primeiro trem, que será aqui de Salvador, né? Então, a passagem livre, assentos preferenciais, assentos também maiores para a questão das pessoas com essas necessidades, áreas destinadas para bagagem, sistemas de detecção de incêndio, e aí teremos o intervalo operacional entre Ilha de São João, acesso norte, que é a linha principal, de 3,6 minutos. A cada trem teremos o intervalo entre trens de 3,6 minutos, e na linha para o comércio a São Joaquim, 4 minutos. Para a gente ter uma ideia comparativa com o nosso metrô aqui de Salvador, na hora pico, na linha 1, já opera com 2 minutos e 45, 2 minutos e 50, e na linha 2, com 3 minutos e meio, 3 minutos e 15, mais ou menos, de intervalo. Então, são rédeas compatíveis com o metrô e muito melhores do que os sistemas que tínhamos no trem de subúrbio, que eram 40 minutos de intervalo, na verdade, não era rédea, era trem de horário, assim como também com o sistema de ônibus integrado na cidade. Na nossa estação da calçada ficará o acesso à estação nova, que será ao lado. A estação continuará sendo utilizada como estação, como acesso da nova estação. Doutor Zé Eduardo, pois não? Desculpe lhe interromper, a sua palestra está excepcional, mas só tem mais 5 minutos, ok? Por favor, desculpe lhe interromper, sua palestra está ótima. Já estamos no final. E teremos aí também toda a parte de memorial ferroviário histórico da Ferrovia da Bahia. Teremos aí toda a administração, o centro de controle operacional nessa área da calçada, o pátio do monotrilho também será aí, toda a parte administrativa, e nós também colocaremos uma centralidade nessa região da calçada que foi perdida há algum tempo, e através de centro comercial, cultural e centro de serviços, nesse caso com a instalação de um SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Para quem é de fora, é um sistema parecido com o Poupa Tempo que existe em São Paulo. Na verdade, o nosso SAC é um original do que foi depois copiado pelo governo de São Paulo, tá certo? E aí a gente volta para aquela parte inicial da apresentação, onde nós falamos dos 129 quilômetros. A cidade era toda a península de Itapajipe, todas as grandes cumeadas da cidade eram servidas pelos bondes elétricos. Aí, com a integração, na época, com o trem de subúrbio, atendendo 129 quilômetros de linhas que existiam e que deixamos e perdemos, né? E aí são duas fotos, lembrando que a mesma concessionária que fazia o sistema de bonde era também a que fazia do elevador Lacerda, que é um outro equipamento de mobilidade vertical que nós temos aqui na cidade, e aí era o ponto de integração do bonde com o elevador Lacerda. E aí, por final, essa imagem colorida, uma das últimas imagens do nosso bonde,
passando pela Praça Castro Alves e aí com a Baía de Todos os Santos. E nesse momento, um outdoor da Firestone, que representava os ônibus que estão aí, ó, na foto aparece tanto os ônibus, a carinha do ônibus que está aí embaixo, como o finalzinho do ônibus aí que está subindo a ladeira, que substituíram a partir de então, do início da década de 60, os bondes elétricos que nós tínhamos na cidade. Então, nós estamos produzindo um sistema integrado em rede, que tanto integra o metrô, como o monotrilho, como os ônibus urbanos, os ônibus metropolitanos, como também o futuro metropolitano que está previsto na terceira fase do projeto do VLT, como também os ascensores e os barcos. Lembrando que aí nós temos estações junto ao trem, ao sistema de barcos da Ribeira para a plataforma e ao ferryboat ali no trecho ali de São Joaquim, tá certo? Então, esse é um sistema em rede, um sistema integrado, além das bicicletas, das bikes, porque as estações todas também do monotrilho terão sua área, seu bicicletário, para que as pessoas possam vir de bicicleta também e se integrar com o sistema de trens, como já acontece também com o metrô. Então, rapidamente, Hélio e demais, foi o que a gente planejou para os 30 minutos. Eu acho que a gente ainda ficou com crédito de 1 ou 2 minutos, e que eu deixo a Grace aí, se quiser complementar alguma coisa que porventura tenhamos esquecido, e vamos deixar a parte também aqui, a partir das perguntas, dos questionamentos, para esclarecer na última parte do evento. O governo do Estado, alguém falou aí que a licitação deu deserta. Não deu deserta. O governo do Estado fez um processo em consulta pública, em audiências públicas, tanto fez e tanto colocou os documentos e os elementos necessários de que as normas e disposições legais exigem, e recentemente todos esses pontos que foram colocados em dúvida, de que não fez estudo tal, não fez avaliação X, não fez avaliação Y, etc. Tanto que recentemente o próprio Tribunal de Justiça julgou ações a ação civil pública nesse sentido, e considerou que foram, sim, apresentados, que o projeto passou por todas as etapas necessárias do ponto de vista legal. Agora, evidentemente que um chama planejamento de uma coisa, outro chama planejamento de outra situação. São termos e situações do desejo de cada situação, e elas são, às vezes, muito particulares, não querem, mas não colocam em dúvida todo o processo que foi realizado, tá certo? Então, quando se colocou se colocou isso em audiências públicas, inclusive em roadshows, etc., nós não restringimos, como alguém falou, como foi uma situação que se falou, a um fornecedor. Muito pelo contrário, nós fizemos uma abertura de modais, né, para aqueles que pudessem atender às especificações de demanda, às especificações ambientais de serem sistemas não emitentes de gases, que fossem ambientalmente uma melhoria para a cidade, dentro do conceito de cidades inteligentes, que pudessem estar carregando a demanda prevista para a região, tá certo? Então, o sistema ele foi estudado inicialmente como um VLT tradicional, tá certo? E foi colocado em forma aberta de aumento de disputa, justamente porque se percebeu em todos os fabricantes, em todos a cadeia digamos assim, de fabricação
e de consultoria do VLT tradicional também participou de todos os processos. Só quem apresentou uma proposta, e aí, já entrando, Hélio, nas questões custo, o sistema a modalidade de contratação é uma modalidade de parceria público-privada, com uma matriz de risco bem distribuída e que compete ao parceiro privado vários desses riscos. Então, óbvio, quando você diz o monotrilho de São Paulo, por exemplo, você fez um levantamento que o monotrilho de São Paulo está saindo por 240 milhões. 240 milhões por quilômetro. O nosso está saindo por 100 milhões, tá certo? Só que esses 100 milhões era o preço orçado que estava do VLT tradicional, com sistema de embarque, sinalização, tudo de alta qualidade. Então, veja, você pegou algumas referências e eu trago referências, por exemplo, de um lançamento recente, de uma publicação recente, feita pelo BNDES, onde ele compilou todos os sistemas metroferroviários, assim como também o sistema de BRT, o sistema de pneus, e tentou estabelecer esse tipo de comparativo. Aí, os números são diferentes do que o que você trouxe. E não é que você pesquisou em lugar errado, não. É porque são fontes que trazem, muitas vezes, baseadas em apenas um sistema e não em um conjunto de sistemas. Então, onde você encontrou, por exemplo, que a capacidade de transporte de um VLT tradicional versus um monotrilho era a mesma, de cara, é perceptível que não é. Basicamente porque um VLT tradicional, ele tem compartilhamento, ele para, ele semaforiza, ele tem uma velocidade comercial muito menor, enquanto eu estou num sistema de monotrilho com um sistema segregado, com um sistema de trânsito livre, tá certo? Com veículos até maiores. Então, esse guia do BNDES, por exemplo, ele traz que a capacidade de VLT é até 13.200 passageiros, enquanto que a do monotrilho começa em 12 mil e vai até 40 mil. Então, veja, o licitante que ofertou, que no caso que foi a concessionária BioID que entrou, ele entrou com um sistema de maior capacidade de atendimento com o mesmo preço que a gente colocou. Entenda, eu não estou comprando pela Lei 866, eu fiz uma parceria público-privada onde foi delineado o padrão de atendimento e as capacidades de atendimento, tá certo? Então, é muito diferente do que você querer comparar essa questão do preço, até porque, se for comparado, esse projeto é um sucesso absoluto, é o maior êxito de licitações, porque você está recebendo algo de maior capacidade com um preço que você está pagando com algo de menor capacidade, de menor valor de investimento, entendeu? Então, simplesmente porque a modalidade de contratação é uma modalidade de parceria público-privada, tá certo? Então, veja, nosso monotrilho, ele está saindo menos da metade do valor do monotrilho de São Paulo, tá certo? Então, para caracterizar bem esse assunto. Em relação à questão do VLT com monotrilho, tá certo? Essa questão, ela é importante, mas ela tem um limite da importância dela. Ela, na verdade, e aí eu quero colocar também, que foi falado por várias dessas perguntas, né? O nome do projeto, o nome da licitação, VLT, certo? Ele foi inicialmente estudado dessa forma. Agora, vamos aqui considerar, todos nós que já temos um pouco de pesquisa nesse segmento, nesse setor. O metrô, o monotrilho da linha de São Paulo, como é que ele é chamado lá também? Vai lá no Wikipédia que você vai ver. Chama-se metrô leve. Essa nomenclatura do VLT na Espanha é metro ligeiro. Em outros lugares é metrô leve. Em outros lugares é metrô de superfície. Tá certo? As nomenclaturas variam tanto que na cidade do Hélio, na capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, uma linha de ônibus complementar que saía do metrô e que ia para a região da Barra, de ônibus, viu, gente? É conhecido como metrô de superfície. Não é, Hélio?
que são aquelas linhas que puxam do Metrorio em direção à Barra antes da linha 4, que sai ali também de Botafogo. São duas linhas que estão lá, duas linhas de ônibus que no Rio de Janeiro são chamadas de metrô de superfície, tá certo? Então, essas nomenclaturas, pneu, o metrô de Santiago tem linhas que são em pneus. O metrô de Paris tem linhas em pneus. O metrô do México tem linhas em pneus. O metrô de Toulouse, na França, tem linhas em pneus. Nenhum deles deixou de ser chamado de metrô por ser em cima de pneumáticos. Tá certo? Então, eu quero dizer que esta questão das nomenclaturas, das semânticas, elas variam muito e elas não são o alvo central da discussão. O princípio é: nós podemos atender bem aquela região com este modal, do ponto de vista de integração, do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de sistema de transporte, este modal ou aquele modal é capaz de atender bem num custo compatível com aquele sistema, com aquela demanda daquela região. Estas são as questões principais. Não é a questão semântica, não é a questão de nomenclatura. O sistema pode ser chamado, como eu dei inúmeros exemplos, tá certo? Ele pode ser chamado de várias formas. Até que, do ponto de vista tecnicista, se coloque isso a ferro e fogo, vamos dizer assim. Tá? No sentido das questões colocadas sobre inviabilização de faixa ferroviária do Porto de Salvador, transporte de carga. Há pouco vocês viram um VLT tradicional aí nas imagens do filme passado pelo Verde Trem. Aquele sistema de VLT tradicional, ele também não comporta um sistema de transporte de carga. Seria incompatível. Para se ter o transporte de carga, teria que se manter um sistema ou modernizar aquele sistema de trem. Agora, me pergunto, e estamos também com toda a equipe de governo que trabalhou nesse sentido. A vocação do Porto de Salvador deixou-se de transportar carga, Hélio, você que é um consultor, inclusive, da FCA, deixou-se de se transportar carga para o Porto de Salvador antes mesmo da concessão para a FCA, ainda quando estava na rede ferroviária. Tem por ordem de 30 anos que deixou-se de transportar a carga para o Porto de Salvador. Tá certo? O chamado potencial de calado que tem o Porto de Salvador, que é verdade, ele, dentro de um planejamento de governo e de acesso a ele, foi feito com uma alternativa, uma via expressa ligando diretamente à rodovia BR-324. Até porque, mesmo que ligasse por via ferroviária, hoje o Porto não tem retroárea, não tem retroporto próximo ao Porto, entende? Então, não existe essa área para poder se colocar dessa forma, tá? Todo o planejamento que se tem de transporte de carga está direcionado, com o uso de ferrovia, está direcionado para o Porto de Aratu no futuro. Né? Imagine-se atender demanda de pessoas com esse headway de 3 minutos, como está sendo colocado pela necessidade, e se colocar trens de carga nesse intervalo. Não há como, são sistemas diferentes, incompatibilidade diferente. Quer dizer, o trem de carga ficaria restrito a uma ou outra viagem no período da madrugada, inclusive colocando como uma questão de manutenção, complicando a manutenção pelo uso todo o tempo. Falando em manutenção, já me veio a outra pergunta. O que se fará com os trilhos? São equipamentos de infraestrutura importantes. Esses trilhos serão removidos, eles estão já sendo removidos, eles estão sendo todos tocados, são 5 trilhos TR-45, em sua maioria, Hélio, que inclusive já tem muitos compradores já
sinalizando interesse, inclusive, aqui na Bahia, tá certo? Tanto dos trilhos quanto dos dormentes que estão sendo desmontados, na verdade, eles não estão sendo destruídos, eles estão sendo desmontados para venda como trilhos e como dormentes, e não a preço de sucata. Todo esse patrimônio, na verdade, inclusive de uma forma ampla e geral, ele foi inventariado antes do sistema, antes do encerramento do sistema, e também vai se fazer a conciliação no momento das vendas, no momento da recepção desses materiais, que são patrimônios públicos que serão vendidos como tal, por preço em leilão, né? Queria também ressaltar aqui essa questão deixa eu pegar aqui a anotação, da faixa ferroviária também, que foi colocado. Sim, nós temos a autorização da faixa ferroviária, a infraestrutura já era nossa, e a faixa ferroviária está concedida ao Estado no trecho até Mapele, que entronca ali com a FCA, tá certo? Com o sistema da FCA já no município de Simões Filho. Então, se colocou aqui também, acho que foi o Paulo que falou que não existem autorizações. As autorizações que o projeto que compreende, que são um projeto, elas estão aí, estão demonstráveis, e, obviamente, que se tiver alguma coisa que seja exigido pelos poderes públicos, terá que ser providenciado, terá que ser colocado. Isso é uma coisa muito óbvia. Na questão, eu estou lendo aqui ainda rapidamente as perguntas, mas tentando fazer umas respostas transversais, inclusive com as novas perguntas que colocaram. Modal, fabricação de modal. Olha, monotrilho é mais recente, é uma tecnologia mais recente. O Hélio trouxe aí uma informação de 12 cidades, esqueceu de falar que os Estados Unidos também têm monotrilho. Evidentemente que ainda é um modal em começo de vida, não se pode ser comparado com o tanto de sistemas que existem em metrôs tradicionais, em VLTs tradicionais, e eu já lhe digo que você falou de 380 cidades, hoje já passou um pouquinho de 400, já são 402 cidades. Perfeito, já com projeto de VLT tradicional, tá certo? É um belíssimo modal também, né? Assim como é o monotrilho. Então, não estamos sujeitos a apenas um fabricante. O próprio exemplo do monotrilho da linha 17 em São Paulo pode dar esse tipo de resposta. São Paulo está investindo em 2 linhas de monotrilho. A primeira, que é a linha 15, tecnologia é da Bombardier. Então, vamos lá. Já tem mais um player aí no monotrilho. Não tem só o chinês e aí. Então, já tem aí a Bombardier, que está lá prestando serviço na linha 15. Na linha 17 de São Paulo, entrou a tecnologia da SCOME malaysiana, e que no meio do caminho quebrou. Ou seja, a situação que está temida pelas pessoas que fizeram as perguntas, ela já aconteceu em São Paulo, com a linha 17. A empresa dona da tecnologia, que era a SCOME malaysiana, ela rescindiu o contrato, ela entrou em bancarrota. E qual a solução que está sendo dada? Com outros fabricantes. Inclusive, foi feita a licitação pelo Estado de São Paulo, pelo metrô de São Paulo, para fornecimento desse material compatível com o sistema que já está construído. Quem vai lá, todo na Água Espraiada, na Avenida Roberto Marinho, lá, o sistema está todo quase construído, com várias estações já construídas. E, nesse momento, inclusive, salvo engano, teve uma empresa brasileira que ofereceu a tecnologia em parceria com a empresa italiana e disputando também com a própria BYD, que é a concessionária que está aqui em Salvador. As duas estão disputando lá. Ou seja, esse exemplo da linha 17
responde claramente, objetivamente, à preocupação pertinente de estarmos reféns a uma tecnologia, tá certo? A questão a questão da meia encosta, avenida suburbana, acessibilidade, feita também aí em algumas das perguntas. O monotrilho, na verdade, ele vai facilitar a acessibilidade, porque ele vai permitir que os bairros que estão isolados ali na beira da praia, com a parte da suburbana, eles possam estar sendo integrados, porque o sistema de acesso viário por baixo do monotrilho facilita. Se tem uma vantagem de um sistema elevado, é facilitar a acessibilidade de um lado para o outro. E a acessibilidade para as estações será feita com o atendimento a todas as normas de acessibilidade, com escadas rolantes, com elevadores, onde for cabível também com passarelas que não serão íngremes, até porque as normas limitam a inclinação, a rampa de passarelas a 8,3%, que é o que nós temos e implantamos aqui nas passarelas do metrô de Salvador, e respeitarão, sem dúvida nenhuma, a questão da acessibilidade. Foi feita também uma pergunta se não seria possível implantar o monotrilho depois da calçada, quer dizer, para quem não conhece o mapa, a partir da calçada, manter um sistema ferroviário chegando na calçada e da calçada para o metrô, é isso que eu entendi da pergunta, fazê-la com o monotrilho. Ocorre que aí nós temos a questão de mobilidade. Estaríamos acrescentando já mais um transbordo, onde transbordo sempre cria uma impedância ao passageiro, aí é uma visão de mobilidade, uma visão de transporte público, de você evitar muitos transbordos. Como nós já temos a integração com o metrô e possivelmente a integração com ônibus nas pontas, porque são os sistemas mais capilares, são os sistemas de ônibus que nós temos na cidade, tanto o sistema de transporte coletivo convencional, como aquele sistema de transporte coletivo complementar, os famosos STECs. Então, é essa questão. Tem alguém aqui, Gilson colocou aqui no chat, São Paulo, a SCOME falou que os veículos da Bombardier não são compatíveis com as guias de concreto da SCOME. Vão colocar a BRT, vão demolir as guias construídas pela BRT. Eu acho que se isso for falado em São Paulo, vai ser uma novidade, vai ser, se isso que você está falando aqui for uma verdade, vai ser primeira notícia de todas as capas, de todos os jornais, de todos os noticiários de São Paulo, Gilson. Isso não é verdade, não é isso, você deve estar confundindo uma coisa com outra. O que houve foi a linha 18, que chegou a ser planejada, a linha que integra com o ABC, a linha 18, que chegou a ser planejada como monotrilho, que nunca saiu do papel, nunca se colocou um pilar de monotrilho, houve uma decisão sem consulta, sem nada, e a gente fala aqui de consulta, fala de planejamento, e ela vai ser implantada com o BRT do ABC, que vai entrar no lugar da linha 18, do que seria uma linha de monotrilho. Então, não há esta notícia, é importante que se pesquisem fontes, é importante que se pesquisem e que tragam informações verdadeiras. Na questão das cidades da região metropolitana, e alguém falou também de Santo Amaro, de Feira de Santana, interiorização, Cachoeira, sim, o projeto do Estado da terceira fase desse projeto do VLT, que é a interligação Candeias, Simões Filho, Camaçari e Dias d'Ávila, que são as 4 cidades, 4 municípios industriais, que têm uma demanda pendular, com Salvador, que entre as cidades, pelo movimento de trabalho e de serviço, né, os trabalhadores da indústria indo para lá, e os serviços indo para Salvador, para a capital, há um movimento pendular. Sim, já esse previsto como terceira fase de projeto,
E há estudos do governo do Estado e solicitações, inclusive, do governo do Estado ao governo federal, à União, sobre compartilhamento eventual e com a modernização, há ações do governo do Estado aí, você que está fazendo a consultoria para a FCA, há desejos do governo do Estado frente a essa renovação da concessão da FCA, esses desejos colocados pelo governo do Estado à União, o governo do Estado esse que chegou a solicitar a devolução das faixas que forem devolvidas pela FCA, e se a FCA devolvesse essas faixas todas aqui da região metropolitana, o Estado já solicitou, existe essa solicitação. Então, se elas não forem unicamente pelo Estado, o Estado solicitou da União, e se a União não devolver ou quiser continuar, mas que seja possível fazer compartilhamento de interligações, por exemplo, com o Intercity até Feira de Santana, que é a segunda cidade do Estado, e também lá tem uma região metropolitana, a região metropolitana de Feira de Santana, tá certo? Então, não existem esses projetos como imediatos, mas sim como estudos do governo do Estado em fazer a interiorização, mas vamos entender que a demanda ela começa aqui na região metropolitana de Salvador e vai se interiorizando. Enfim, impacto de tarifa. É preciso esclarecer que os 50 centavos que se cobrava no trem não era pelo custo do trem que esses 50 centavos cobrisse os trens. Muito pelo contrário. Os 50 centavos estavam congelados desde o sistema da CBTU. Quando o sistema da CBTU, o Hélio falou aí que foi rede CBTU, depois passou para o município, a CTS, depois passou para o Estado. Essa tarifa estava congelada desde dezembro de 2002, portanto, estava há 19 anos congelada, e os 50 centavos não remunerava de forma nenhuma o sistema, mesmo sendo um sistema de horário, um sistema antigo, um sistema manual, como era o sistema de trem de subúrbio. Então, o VLT terá tarifa integrada com o metrô, terá tarifa integrada com os ônibus, coisa que o sistema de trem de subúrbio não tinha, e continuará sendo subsidiado através do subsídio distribuído que está nas integrações que o Estado já banca. O Estado já tem bancado um subsídio na integração dos sistemas de ônibus municipal, metropolitano com o metrô, estenderá isso ao VLT e as pessoas poderão, com apenas uma tarifa, sair de Simões Filho para Lauro de Freitas, sair para o centro da cidade de Salvador, enfim, com uma tarifa única e social distribuída, e não específica daqueles poucos passageiros que o trem até então transformava. A questão da legalidade do sistema, e tem coisas aí também escritas pelo chat, já foram questionadas, essas mesmas perguntas que estão aí foram alvo de ação civil pública, e eu não vou responder, já que tem uma decisão de justiça colocando toda a legalidade do sistema. Mas se a gente quiser ir para o debate, se tiver tempo, nós vamos, porque eu enfrento todas essas questões de forma com fatos e dados, e a gente pode seguir adiante. Deixa eu ver se faltou mais alguma questão. Tem algumas perguntas também sobre impacto visual. O sistema do monotrilho, ele é elevado, porém ele é um sistema de vigas com abertura, e é um sistema bem mais leve do que o sistema de metrô, do que os elevados do metrô que existem na Bonocô e que também existem na BR-324. São vigas, é um sistema estruturado, mas um sistema bem mais leve, digamos assim, do que os viadutos do metrô ou do que os viadutos rodoviários, por exemplo, o projeto do BRT, que foi feito recentemente pela Prefeitura na Avenida ACM. Tem também aqui algumas perguntas que não estão no VLT, mas sim na Expansão Sul. Nesse momento, está sendo feito estudo de demanda da Expansão Sul, sendo apropriados
com a possibilidade de estender o metrô em subterrâneo, assim como poderia também em outros modais. O estudo de demanda ainda não está concluído, um estudo de demanda eu diria para vocês, com mais dados reais agora, com simulações de dados reais, porque a gente já domina hoje toda a parte do metrô e também do sistema de ônibus, com as integrações, com cartão integrado. Nós temos isso em estudo e avaliação. Dentro dos próximos 30 a 60 dias, nós teremos uma avaliação melhor sobre a questão da expansão.